Boa noite a todos os colegas, professores e profissionais aqui presentes hoje. Agora vem aí mais uma palestra com a farmacêutica e doutora Josiane de Oliveira Feijó e o professor e doutor Márcio Nunes Correia. Ambos são membros da coordenação do NUPEC. Hoje eles vão nos apresentar dados de inovação do grupo. Desejo a todos uma boa palestra. Grande abraço. Olá, colegas. É com muita satisfação que a gente se encontra nesse momento para fazer a apresentação um pouco daquilo que nós fizemos na nossa equipe no que diz respeito à inovação tecnológica. Cumprindo com a programação da nossa caravana NUPEC, que é, além de discutir temas relevantes de importância para a pecuária de leite e de corte, também mostrar um pouco do que nós fizemos aqui na universidade, para que, sobretudo, tenhamos a oportunidade de, apresentando essas informações, seja de inovação, seja de pesquisa científica, teremos um outro momento com dois colegas, o professor Cássio e o doutor Antônio, que farão o mesmo no que diz respeito aos dados de pesquisa que nós viemos gerando ao longo de mais de 18 anos de atividade aqui na universidade, que isso possa gerar também a interação com vocês, de alguma forma participando, trazendo oportunidades e que nós possamos também devolver informações relevantes ao mercado, à sociedade, que esse é o nosso maior papel. Então, eu estou aqui hoje com a colega Josiane, que fará parte dessa apresentação conosco, em que nós vamos, primeiro, falar um pouco sobre inovação tecnológica, na sequência eu passo a palavra para a Josiane, depois eu apresentarei um pouco, de forma muito resumida, da nossa trajetória em por que resolvemos inovar, e encerraremos com alguns dos produtos que eu chamo de cases, do que a gente tem feito aqui na universidade. A Josiane é doutora em veterinária, com mestrado em Química, Informação em Farmacêutica e Bioquímica, e tem, como tantos outros colegas do nosso time, participado dessa trajetória, e mais recentemente com alguns cases que a gente considera bem-sucedidos e que, para tal, iremos apresentar aqui a vocês. Josiane, mais uma vez, obrigado, e passo a palavra a ti para que tu inicies, então, essa apresentação e a gente vai interagindo na medida do necessário. Obrigado, José. Obrigada, Márcio. Olá a todos, bem-vindos à Caravana NUPEC. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inovação, os dados de inovação, como isso surgiu também no NUPEC, o professor Márcio vai falar um pouquinho. E eu convido a todos a falar sobre esse tema que é tão importante, a gente está escutando sempre o que seria inovação. Inovação nada mais é que transformar ideias em negócio. Bom, tu tem uma ideia, como é que eu transformo isso em negócio? Isso é inovação. Isso se chama inovação. Tu tem uma ideia e transformar isso em negócio. É a exploração com sucesso de novas ideias. É uma invenção que vai chegar ao mercado. Então, eu convido a todos vocês, a tentar pensar um pouquinho como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode chegar com uma ideia no mercado, e isso gerar um valor. Eu convido a todos a pensar, eu gosto muito dessa imagem, que ela remete muito às ciências agrárias, é um campo, onde a gente já pode observar ali várias pessoas dentro da caixa. Então, se a gente pensar um pouquinho fora do comum, um pouquinho fora da caixa, a gente vai tentar visualizar alguma coisa diferente. O que é o nosso dia a dia, que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente possa vir a trazer
alguma transformação para a sociedade, para o bem-estar animal e também para a humanidade. Então, assim, essa imagem ela remete muito o campo, né? A gente pode observar ali as pessoas dentro da caixa, elas vão caminhar, elas vão se perder um pouco, né? Vão cair ou até mesmo, né, ficar desequilibradas. E como é que eu consigo, né, pensar um pouquinho fora da caixa? Se eu pensar um pouco fora da caixa, o que eu posso observar? Quando eu penso um pouco diferente do normal, eu falo assim, bom, o que está acontecendo, será que eu posso ajudar de alguma forma? Será que eu posso mudar alguma coisa no segmento que eu estou inserido? Então, tu pensar um pouco fora da caixa, às vezes tu pode ver um céu, né, um céu azul, brilhante, tu pode ver um pássaro passando, ou até mesmo tu pode enxergar estrelas, lua. Então, eu consegui, né, se eu ficar muito dentro, né, do que eu estou pensando, eu não vou conseguir enxergar o além. Então, eu convido a todos, né, vocês, para essa noite tão importante, a pensar um pouquinho fora da caixa. Então, eu vou dizer para vocês, né, a palavra inovação, né, que a gente falou, como é que a gente leva uma ideia ao mercado. Eu trouxe aqui para vocês um dado muito importante, né, que envolve aí a pecuária, e nela eu trago os tipos de inovação, né. A inovação radical é aquela inovação muito disruptiva que ninguém teve ainda, né. Então, é muito importante esse termo, inovação radical, ninguém nunca teve essa ideia. Então, eu trago aqui para vocês, o Gustave Delaval patenteou a primeira ordenha mecânica, em 1984. Imagina, um inventor de 1984, ele inventou a primeira ordenha mecânica. Logo então, né, só que ele não foi reconhecido na época, mas ele montou a sua empresa e logo então, lá pelos meados de 1917, outro inventor veio, né, trouxe uma outra ideia e se juntou com a empresa Delaval e fizeram a primeira ordenha a vácuo. Então, para vocês terem ideia, ele fez uma inovação radical que ninguém tinha pensado e veio outro inventor e fez uma inovação incremental, ou seja, ele melhorou o que outro inventor tinha feito. Isso nós chamamos de inovação incremental. Para vocês terem uma ideia do que seria, por exemplo, uma cadeira com 4 patas, né, um assento. Bom, isso é uma inovação radical, nunca ninguém tinha feito na época. E se eu colocar um braço ou outro braço para ela ficar mais confortável, seria uma inovação incremental, eu conseguir melhorar um produto. Então, assim, tem inovações que a gente pode ser em produtos e também melhorar o processo, por exemplo, o processo de ordenha. Se eu ordenhar 1, 2, 3 vezes, será que não vai melhorar o meu processo de ordenha? Será que eu não vou conseguir diminuir os índices de doenças? Isso é inovação incremental, para vocês verem a ideia. E tem outros vários tipos, aqui eu trouxe 2 exemplos dos tipos de inovação. Então, a inovação, né, como é que eu posso dizer para vocês? Da onde ela surge, né? Então, setores públicos e também de empresas, elas investem, né, em instituições de ensino e tecnologia, ou seja, estão investindo para gerar o quê? Conhecimento. Gerando este conhecimento, as instituições, elas o quê? Vão levar essa ciência, né, esses dados gerados, tentar transformar em inovação para o quê? Para levar para o mercado, para gerar valor. Então, inovação é transformar conhecimento em valor, em dinheiro, em mercado, isso que eu posso trazer algum benefício para o mercado. A inovação, ela pode ser algo bem simples, certo? Aqui eu trouxe um exemplo do VetScore, né, que ele foi desenvolvido na Embrapa, foi desenvolvido aí por um sempre integrante nosso, né, do NUPEC, o Luiz Pfeiffer. Então, o score de condição corporal, normalmente ele é feito visualmente, né? Então, a percepção do olhar de pessoas são variadas. Então, o score de condição corporal pode ser para um diferente do outro. Então, ele desenvolveu, né, o VetScore, que é assim, um aparato que ele vê score de condição corporal de uma forma simples. Então, ela pode ser bem simples, mas vai trazer um baita benefício para a gente. A inovação, ela também pode estar
assim, ela pode custar um pouco mais. Então, ela pode ser um pouco mais cara, mas desde que a qualidade compense. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que são os coxos inteligentes. Nele, a gente consegue ver quantas vezes a vaca foi comer, quanto ela comeu, quanto ela teve a intenção de comer. Então, isso é uma tecnologia que antigamente ainda acontece, né? Por exemplo, para ver o consumo, tu teria que ter a sobra do alimento, e esses coxos, eles já te trazem todos os dados, já direto para o computador, quanto essa vaca foi alimentada. Então, são os alimentadores inteligentes, uma nutrição de precisão, tu vai saber exatamente o que aquele animal está precisando de se alimentar. Então, esses são os tipos de inovação que eu trago aqui para vocês, né? Mas a gente tem que ter em mente, né, pessoal, que nem toda inovação vai para o mercado. Então, assim, tivemos uma ideia, bom, eu vou planejar como é que eu levo essa ideia para gerar um negócio, para ir para o mercado, né, e para ter benefício para a sociedade, mas eu também tenho que ver se essa inovação, né, tem como ir para o mercado. Por exemplo, aqui eu trago para vocês essa vaca, né, que ele tem um aparato ali no Ubre, mas ela não foi para o mercado, não foi adiante, ela não foi vendida, né? Então, tu tem a ideia, mas tu tem que saber a percepção de como está esse teu mercado, se ela é possível ir para o mercado ou não. Então, às vezes, ela pode ficar ou patenteada, né? E às vezes ela nem vai para o mercado. Mas ela é uma invenção, mas nem sempre vai para o mercado, tá, pessoal? A área da veterinária, né, da inovação e pesquisa da veterinária, da medicina veterinária, ela é muito ampla, né? Tem muitas espécies animais que podem ser bastante exploradas. Então, tem muita oportunidade. Eu digo para vocês que sim, há muita exploração ainda, porque a gente pode fazer na área da medicina veterinária, né? Tem muitas espécies, e a gente tentar melhorar isso, trazer para um bem-estar animal e também para os proprietários, é a nossa missão, né, de tentar inovar e dar um retorno aí para a sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo de inovação, né, que seria da minha área. Vou inovar numa terapia medicamentosa. O que eu vou pensar, né? Eu tenho que pensar qual será a via de administração, qual a posologia necessária que eu vou, né? Quantas vezes eu vou ter que administrar essa terapia, se tem uma medicação disponível, né, já no mercado para concorrer com o meu, o local de aplicação, qual é a forma farmacêutica, se é uma forma sólida, uma forma líquida, pastosa, como essa vai ser essa minha terapia, qual é a gravidade da doença, se essa doença é muito grave, se a minha terapia ela vai ser efetiva, né? E também, principalmente, qual é a minha espécie-alvo, qual é o animal-alvo que eu vou estar estudando. Então, aqui é só um exemplo, como é que eu consigo, né, pensar diferente e tentar inovar, por exemplo, na terapia medicamentosa. Vou passar a palavra para o professor Márcio, para ele explicar como é que surgiu, né, a ideia de inovar no nosso grupo no PEC. Obrigado, Josi. Bom, dando sequência, então, na verdade, nós temos na universidade pública, como um todo, uma formação que é trabalhada por décadas, muito sólida no que diz respeito a formar pesquisadores, seja lá pelo tempo que se faz mestrado, doutorado, em gerar publicações. E, sem dúvida, é algo fundamental, porque aí são nas publicações que a gente divulga aquilo que de interessante pode se desenvolver no que diz respeito à ciência, seja lá de que área for. E nós começamos também dessa forma, ou seja, procurando primeiro definir uma estrutura de área, que na sequência a gente comenta, e também os colegas que apresentarão dados de pesquisa farão da mesma forma, para que a gente, também na pesquisa científica, possa incrementar informações a um conhecimento já estabelecido, ou mesmo se aproximar ou até atravessar a fronteira do conhecimento com novos achados que impactem nas áreas em que atuemos, seja lá qual for. E assim nós começamos, né? E tem essa trajetória toda. Mas isso, por que menciono esse aspecto que depois vai ser mais
detalhado por esses dois colegas que eu já mencionei. Porque dificilmente nós vamos conseguir fazer inovação sem uma pesquisa básica sólida na área que estivermos atuando. E assim foi conosco, e assim ainda é. Nós mantemos uma estrutura toda de pesquisa aqui na universidade, com jovens pós-graduandos e graduandos que atuam no time junto conosco, e somos mais de 60 pessoas, fazendo pesquisa científica, porque ela nos permite, muitas vezes, até testar as ideias que a gente imagina possam ser interessantes de serem transformadas em produtos ou processos, sejam mais disruptivos, como disse a Josiane, ou mesmo que tragam algum incremento a uma inovação, produto ou processo já existente. Então, a pesquisa realmente é fundamental e sempre será, até mesmo porque depois de pronto os produtos precisam seguir novas caminhadas, novas aplicações, ou serem utilizados para novas aplicações que tragam benefício aos indivíduos, aos animais, no nosso caso, ou mesmo em termos de rentabilidade aos negócios. Então, a pesquisa sempre vai acompanhar a inovação na base, testando a inovação e permanentemente validando ela no mercado, no formato que acabei de mencionar, né? Buscando novas oportunidades. Para quem desenvolveu e para quem pretende ou vende essa solução ao mercado. Dessa forma, a gente traçou essa caminhada, iniciando, deixa eu passar adiante aqui, iniciando e mantendo, até hoje, como já disse, um corpo de pós-graduação atuante e que, depois de um determinado tempo, né, e eu aqui coloco alguns anos chaves, 2002, quando iniciamos, depois 2008, quando começamos a dizer, bom, a gente precisa fazer inovação. Como disse a Josiane, por que precisa? Porque é, no fundo, um papel de quem faz pesquisa, que essa pesquisa tenha uma utilidade, que possa trazer soluções ou colaborar de alguma forma para o mercado nas problemáticas existentes na nossa área, e são muitas, né? Problemáticas ou oportunidades, não é só resolver o problema, muitas vezes é otimizar bem-estar, otimizar a saúde, e aí falando especificamente daquilo que a gente faz. Então, a partir desse ano, aí, 2008, nós começamos a focar, dizer, bom, nós queremos fazer inovação também. Evidentemente, isso é muito complicado por vários aspectos que eu não quero me estender aqui, mas um deles é o fato de que a gente ainda, no nosso país, como pesquisador, é cobrado muito pelo que se gera de artigo científico, né? E algo que esperamos nós, né, espero eu, possa ser cada vez essa transição e dando devida importância para os dois aspectos, como já mencionei, aconteça em nosso país. Porque nós temos muito potencial e produzimos, na verdade, como país, muito pouco em termos pelo potencial que temos, muito pouco em termos de inovação. É uma leitura muito pessoal, evidentemente. E de forma que, mais ou menos nesse ano, aí, quando nós abrimos nossa equipe, né, e também não quero me estender nisso, no sentido de programação, né, de planejamento, trazendo profissionais como a Josiane, como outros colegas que eu não quero citar, porque são números extremamente importantes nessa história, que vieram com formações diferentes da nossa, né, criando sobretudo um espaço multiusuário, sim, como vocês vão ver na apresentação dos colegas que falaram sobre pesquisa, do que nós temos de estrutura hoje, mas, sobretudo, tragam um conhecimento diferente, né? Fazendo uma pesquisa multidisciplinar que pudesse gerar uma inovação multidisciplinar. Como eu brinco com os meus alunos, né, com os nossos estudantes, que vaca não precisa de especialista. A vaca precisa de alguém que saiba resolver o problema dela. E, às vezes, como resolver esse problema, seja na forma de produto ou mudança de processo, ela é multidisciplinar, se não sempre é multidisciplinar, né? Com a atuação, quem sabe, de um agrônomo, de um zootecnista, de um veterinário, de um farmacêutico, de um biólogo, de um biotecnologista e assim por diante. Bom, mas a gente insistiu, foi muito timidamente, iniciando, evidentemente, até que logo adiante, passar para a tela novamente aqui, até que mais adiante, aí, pelo ano de 2014, nós começamos a ter algum reconhecimento. Um trabalho liderado na época pelo Dr. Rubens, né, que ainda é pesquisador associado aqui da nossa equipe, começamos a receber algum destaque, é o caso aí do 8º Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos. Isso, claro que é um combustível, né,
para que a gente se mantivesse produzindo, ainda que com pouco recurso, ainda que com dificuldades extremas, nesse aspecto que eu disse, de reconhecimento, não da UFPEL, que sempre nos apoiou, né, nossa casa, nossa instituição, mas, sobretudo, sobre a forma que a gente é cobrado como pesquisador, que eu já destaquei antes. E depois, mais adiante, aqui em 2015, aí sim, né, eu estou apontando com o computador, vou apontar com o pointer aqui, fica mais claro para vocês. 2015, né, nós iniciamos aí sim uma interação mais sólida com as empresas, porque isso é interessante mencionar também. Dificilmente nós vamos conseguir interagir com a sociedade, seja órgãos públicos ou privados, se tivermos soluções que aparentemente, inicialmente, possam trazer efeitos interessantes, né? Ideias são fundamentais, como disse a Josi, mas disse ela também que essa ideia precisa se transformar numa solução, de ter potencial de gerar negócio, senão ela fica como uma grande ideia dentro de uma gaveta. Então, a partir de 2015, realmente a gente começou a aproximar, porque os nossos primeiros resultados de inovação foram surgindo nas linhas que logo adiante eu vou mostrar a vocês. Nessa trajetória, nós tivemos aí um início em que nos dedicamos nas áreas macro aqui que eu menciono, de clínica, bioquímica, reprodução e nutrição animal, a gerar patentes, que era uma forma até de entender como que esses nossas ideias e depois primeiros resultados seriam entendidos por quem faz inovação, por quem compra inovação, seja na forma de uma patente ou mais adiante na forma de um produto. E hoje nós estamos já num estágio, né, em que a gente tem procurado trabalhar discutindo muito se vale a pena realmente transformar essa informação numa patente, e às vezes por questões negociais, por questões de segurança jurídica e etc., e outras vezes que isso mais rapidamente seja entregue a partir da universidade para empresas que possam, mais rapidamente, na forma de segredo industrial, entregar isso aos seus clientes, nas áreas que a gente atua, como já disse. Então, eu fiz aqui fizemos, né, uma escadinha só para mostrar aqui de que forma a gente vem motivando essa coisa acontecer. Sobretudo, apostando nas pessoas, que ali no slide está empreendedores, que são os estudantes nossos. A gente sabe que o nosso país forma muito doutor, muito mestre nas diferentes áreas. Só como um dado atual desse momento, nós temos hoje na área do agro, só na Universidade Federal de Pelotas, mais de 30 pós-doutores, temos mais de 300 mestrandos, 324, se não me falha a memória, e 332, da mesma forma, se não me falha a memória, doutorandos, e que vão ao mercado. Alguns, evidentemente, terão inserção como pesquisadores, quem sabe docentes, em órgãos públicos, em outras atividades públicas, mas o momento de inserção através de concursos e algo tão importante para o país, né, na forma de funcionário público, sem dúvida, cada vez se restringe mais pelo número que a gente forma e pela demanda ser baixa nesse tipo de atuação em órgãos públicos, eu me refiro. Portanto, mais do que nunca, nós precisamos preparar os estudantes com uma visão de mercado, aquele que vai captar ele. Seja ele um futuro consultor, um futuro colaborador de uma grande empresa, ou de uma média, pequena empresa, não importa, ou ele sendo o próprio gerador de seus negócios através da formação de uma empresa. E como um todo, aqui não vai nenhuma crítica, mas sim um diagnóstico de realidade, as universidades, institutos, enfim, têm mais dificuldade em formar isso do indivíduo, seja ele farmacêutico, veterinário, seja quem for. Porque a tendência é que nós formemos, e eu sou professor de medicina veterinária, formemos aquele especialista, ainda que generalista, de uma determinada área, mas não para o negócio. Não para aquilo que o mundo do negócio, que depois vai empregar esse estudante, não mais estudante daí, não é? No mercado. Portanto, é fundamental que tenhamos ações na universidade já preparando ele, que seja minimamente entendendo o que é um negócio, como é que se trabalha em equipe, minimamente que seja, mas como é que ele deve seguir um processo de hierarquia coordenada, com entrega de prazos e tantas outras coisas eu poderia citar daquilo que a iniciativa privada cobra de um profissional, que é esse nosso profissional que a universidade gera e tão bem prepara, mas que precisa dar esse passo. E a inovação é a forma de começar a apresentar essas questões, né? O juridiquês, entre aspas, que a gente fala de formar um negócio, como é que funciona isso? Essa preparação para o trabalho, digamos assim, né? Para o trabalho pós-universidade, que é esse o objetivo da universidade, essa é a missão da universidade, né? Num ambiente
universal, por isso universidade, formar pessoas que voltem à sociedade para fazer uma sociedade melhor. Então, o que a gente vem fazendo para motivar esses estudantes? Vamos de novo ao nosso slide aqui. Motivando a eles a se organizar, a se reunir, sim, em formato de ideias que possam gerar negócios, né? E iniciando lá, degrau de baixo, participar em editais, começar a mostrar essas ideias, os mais variados, público-privados ou até privados. Mostrar essas ideias para quem pode ser seu futuro cliente, comprando essas ideias. Aproximando, tomar um gole de mate aqui, aproximando de investidores, ou seja, gente que possa comprar essas ideias, depois dar escalabilidade para essa inovação, que nós não conseguimos dar dentro da universidade, nem é objetivo, né? Pelo menos até então. Mas precisamos de alguém que dê escala, que tenha uma estrutura de venda, que tenha uma estrutura comercial já organizada, que favoreça, porque se o nosso estudante pegar de ponta a ponta esse processo da geração da ideia, da consolidação do produto e da transferência à venda, não, ele precisa ter um suporte. Enquanto a inovação do nosso Brasil, que diga-se de passagem, é muito jovem, as legislações são muito recentes, aquelas que permitem toda essa flexibilidade. Então, por mais que eu tenha contado a história que iniciamos em 2008, na verdade, felizmente a legislação que na época não existia, agora vem existindo, ela já existe, portanto, e em existindo, faz com que a gente consiga efetivamente fazer ou procurar fazer essa caminhada que eu estou narrando aqui para vocês. Mas, além de aproximar com investidores, aproximar de empresas que têm vocação de inovar. Isso é interessante, porque se a inovação é nova, por um lado, dentro das universidades, também é nova no mercado. Até porque muitas big players vêm até o Brasil trazendo seus produtos, trazendo seus portfólios, e nós somos, como país, muitas vezes, isso não é regra, evidentemente, tudo que eu estou dizendo, mas muitas vezes, somos repassadores dessas tecnologias ao mercado, aos produtores de leite, produtores de corte, já que estamos tratando dessas duas temáticas. E isso também vem mudando e precisa mudar com uma velocidade grande. As empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, estabelecer que tem vocação a inovar e inovar de fato, para que nós não sejamos, de novo, repetidores de tecnologias importadas, que às vezes, por custo e por eficiência, não estão tão adequadas à nossa condição de rebanho, de clima, de formato cultural de produzir, etc, etc. Depois, o que nós temos feito muito, através de estudo que está se fazendo aqui, inclusive desse evento, é estimular, eu escrevi ali, estimulação corporativa, institucional, ou seja, que a gente entenda que, poxa, eu posso na universidade fazer algo que pode ser interessante para alguém. Na pior das hipóteses, esse estudante da universidade vai aprender como funciona lá fora e vai exercer algo fundamental para qualquer ramo de atividade, não só para inovação, que é criatividade. Eu ouço com alguma frequência de que ter criatividade, fazer algo diferente, precisa muita inspiração e o que mais? E talento. Inspiração é igual a transpiração. Ou seja, inspirar é estudar, é se dedicar, é trabalhar, que as ideias vêm surgindo. Dificilmente uma ideia vai cair do nada na gente. E a coisa do talento todos temos. Cada um os seus mais vocacionados somos para uma ou outra área, mas isso já vem com a gente. Então, trata-se realmente de dar oportunidade para o estudante transpirar e expressar isso que ele traz em si. Depois, acima, que isso traga a socialização desse modelo. Isso é muito importante, porque a gente não tem muito modelo para seguir, né? Ok que nós temos um número muito grande de startups do Brasil afora, mas ainda há muito espaço para parques, para hubs, para polos, para agências dentro, vinculadas mais ou menos com as universidades, que possam trazer essa socialização daquilo que a gente gera na universidade de conhecimento. Criar um modelo de negócio, né, que é outro aspecto interessante. Se eu falei muito a palavra negócio, e muitas vezes não se sabe nem o que é um negócio. Como é que eu crio um negócio? Como é que eu interajo? Quais são as partes que fazem, com perdão da redundância, parte do negócio de ter uma ideia e transferir? E isso tudo a gente aprende no dia a dia. Eu digo por mim, para os meus colegas, porque realmente, como eu disse lá no início da minha fala, a gente não é formado e preparado para isso, uma vez sendo professores, pesquisadores ou mesmo discentes, estudantes da universidade. E esse é algo que a inovação traz de valoroso para quem é estudante. É dizer, poxa,
eu vou para esse mercado, não tem jeito, eu quero trabalhar, eu gosto muito de estudar, mas eu quero fazer clínica, que é a minha área, né? Clínica de bovinos leiteiros, ou em outras áreas que, se me permite usar um pouco, que não é a nossa área de atuação, como a área de pets, por exemplo. A quantidade de oportunidade de negócio que tem na área de pets é imensa. O Brasil é o quarto país do mundo que mais gera riqueza na área de pets. É Estados Unidos, China, Reino Unido e Brasil. Né? Produzimos, se não me falha a memória, agora em 2019, em torno de mais de 20 bilhões de reais foram gerados a partir dessa, não vou chamar cadeia produtiva, porque não é, né? Mas desse negócio que é a área de pets. E vê bem, a gente trabalhou com vaca, daqui a pouco diz, não, isso, será que quanto mexe dinheiro lá? Mexe muito dinheiro. Então, de novo, a possibilidade de ter as discussões de como é que vai interagir, quanto é que vai custar, quanto é que eu vou dar só mais um exemplo, precificar aquilo que eu gero dentro da universidade. Então, essa discussão, de novo, multidisciplinar. Quando eu digo agente, é agente da área do agro em geral, tá? Evidentemente, nós temos nas universidades colegas da área de gestão, de economia, de administração, que fazem isso muito bem. Mas essa interação, esse permeamento de uma coisa na outra é fundamental para o estudante, senão ele se forma engavetado, ou seja, dentro de uma gaveta e não vai adiante com isso depois, ou tem mais dificuldade, até vai, evidentemente, mas com mais dificuldade quando sai ao mercado. Bom, isso tudo, o nosso atualmente é esse, ou seja, no NUPEC nós temos hoje a Ignis, que é a nossa empresa, que a Josi é a nossa parceira, mas que é a empresa que a Josi criou, né? E que hoje é vinculada à universidade. Depois ela conta um pouco, vou deixar para ela contar, ela está incubada no parque, etc, depois ela conta. E, evidentemente, pela qualidade do trabalho, pelo modelo de negócio que a Ignis gerou, tem tido resultados muito rapidamente bastante satisfatórios no que diz respeito à captação de oportunidades. Às vezes são recursos, às vezes são oportunidades, mas cumprindo com isso que eu dizia até há pouco, ou seja, gerar espelhos na universidade. Eu vou encerrar depois lá um último slide falando disso após a fala da Josi. E mais 4 empresas, de 4 doutorandos aqui da universidade, da área de veterinária e biotecnologia e também zootecnia, dessas 3 áreas. Nós temos aí esses 4 colegas, um doutorando na biotec, 2 na veterinária e 1 na zootecnia, que criaram seus negócios, já aprovaram recursos editais e estão trabalhando nesse momento, fazendo suas atividades experimentais ligadas aos produtos que se propuseram fazer. Bom, e para encerrar essa minha fala, e depois eu volto só no final para tratar um pouquinho, para dar um tchau a vocês, e vou devolver a palavra para a Josiane, apresentar um pouco disso que ela vem fazendo, né, junto conosco aqui na universidade. Ela é pós-doutora da universidade, mas tem seu negócio e vai apresentar como é que esse negócio tem acontecido na interação com a sociedade, na interação com o mercado. Que basicamente o que o NUPEC vem fazendo, ou seja, produzindo ideias, ou trabalhando ideias, melhor, que possam gerar produtos na área de neonatologia, seja, aqui tem um exemplo, que depois a Josi vai comentar, um produto desenvolvido na universidade, que a empresa dela está trabalhando para colocar no mercado, ela conta como na sequência, produtos na área de nutrição, produção animal, reprodução e também na área de clínica e saúde animal. E aqui a Josi vai apresentar eles, que os 2 produtos estão registrados, já podem ser falados. Não em termos de formulação, evidentemente, por questões de sigilo, obviamente, mas do que se trata e os resultados que ela tem. E os demais ali da área de nutrição, produção e reprodução, que estão em andamento, de novo, na inovação, uma das premissas é que se trabalhe sob sigilo, porque envolve, além de tudo isso que comentei, né, se a ideia, se esse produto, se esse processo gerar riqueza, essa riqueza é transferida para quem é autor e para as partes envolvidas. No nosso caso, a universidade, para a Universidade Federal de Pelotas e os autores que trabalharam nas ideias, e no caso das empresas, aquilo que disser respeito às empresas a partir de acordos que se faz entre a universidade e entre as empresas. Eu estou citando só a Josiane como um exemplo, assim seria para qualquer outra empresa. Tá? Então, por questões de sigilo, eu não posso nem dizer o que é, mas são nessas temáticas de nutrição, produção e reprodução, e temos hoje em torno, e aí encerro essa minha segunda fala e passo para a Josiane, de 20 produtos, são 19 na verdade, um aí que está para iniciar também, está sendo enviado hoje, né, para um edital, de produtos, alguns prontos, exemplos que a Josi vai mencionar,
outros em fases finais, outros em fases de desenvolvimento em meio de caminho, digamos assim, e outros lá iniciando da ideia, com os primeiros passos, os primeiros ensaios de pesquisa que eu disse sempre são fundamentais para fazer inovação. Jô, você devolvo a palavra e só volto para dar tchau para todos os colegas que nos assistem. Fique à vontade. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho, né, de como surgiu a Ignis, né, e como é que ela funciona. A Ignis, ela se chama Ignis Animal Science, né? Então, eu sou a sócia diretora da Ignis. Ela é uma empresa que surgiu em conversas junto com o professor Márcio durante já o pós-doutorado, né? Exatamente com essa função, né, da ideia. Por exemplo, tu tá no doutorado, tu tem ideias. E essas ideias, para não ficar somente, às vezes, dentro da universidade, como é que a gente vai transferir essas ideias, esses produtos, esses processos para o mercado? Então, assim, eu já estava, né, terminando aí o doutorado e já queria ir para o mercado. E eu sempre tive a vocação, né, de ter uma empresa, eu sempre quis, mas isso não via uma oportunidade, né? Então, quando abriu o edital, né, na Universidade Federal de Pelotas sobre incubação de empresas, eu vi uma grande oportunidade aí em empreender juntamente com a universidade. A Ignis, ela tem o objetivo de desenvolver produtos para os setores farmacêuticos e de nutrição para a área animal. Então, como é que a gente surgiu, né? Em 2018, eu participei do edital, é aberto o edital, né? Um edital público da universidade, da incubadora Conectar. Em 2018, eu pré-incubei juntamente lá, fiz todos os processos né, para saber se aquele empreendedor vai realmente gerar no negócio, né? Então a Ignis, ela passou por todo esse processo de pré-incubação e em 2019 nós conseguimos incubar, né? E estamos aí incubado no Parque Tecnológico aqui da cidade de Pelotas, juntamente com a incubadora Conectar, que é da Universidade Federal de Pelotas. Então, assim, eu, né, sendo farmacêutica, bioquímica, mestre em síntese orgânica, sempre tive essa vontade de tentar, né, auxiliar os animais. E juntamente aí com a veterinária, a gente consegue aí, pelo menos, dar os passos iniciais para começar a ir para o mercado. Então, a Ignis, a gente começou a ver, né, que os produtos ali, já durante o doutorado, que a maioria dos produtos, eles tinham muito manejo, né? A maioria dos produtos farmacêuticos, eu estou citando. A posologia era de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Isso, imagina para um rebanho, né, leiteiro, 100 animais, 500 animais, fazer uma aplicação, né, dessa posologia de muitas repetições, é muito laborosa, tanto para a fazenda, para o veterinário, que vai ter que conseguir outra pessoa, né, para auxiliar isso. Então, nós pensamos assim, quem sabe a gente tenta desenvolver produtos que, focados na saúde animal, né, a gente tem um manejo simplificado. Então, a gente foca na saúde animal com desenvolvimento de produtos com menos manejo. E nós tratamos, sim, problemas reais nas propriedades. Os produtos que nós estamos desenvolvendo, as pesquisas, os projetos, são focados em problemas reais. Naquele problema que o produtor tem aí 40%, 50%, 80% do seu rebanho acometido. E com isso, nossos produtos, né, da Ignis, juntamente com a universidade, vão ter mais competitividade com o mercado. Por quê? Vão ser de produtos nacionais, né? Vão ser origem nossas, juntamente com a universidade, que eu digo assim, que é o maior polo de pesquisadores. Gente, imagina, vocês têm universidade, vocês têm professores, pesquisadores, alunos de graduação, mestres, doutores, que podem auxiliar, né, na tua ideia, no teu produto. Então, é o maior polo de pesquisa, inovação e tecnologia que a gente pode ter no mundo, né? É um grande centro, tudo unido. Então, vimos essa oportunidade já, né, em poder auxiliar isso, né, fazer
essa troca de conhecimento. E com isso, um melhor custo-benefício nós vamos ter para o mercado. E uma maior credibilidade, porque nós vamos estar trabalhando com profissionais, né, bem conceituados e de grupos de pesquisa da universidade, como, por exemplo, no PEC está 19 anos desenvolvendo pesquisa em bovinos de leite. Então, obviamente que todos os produtos que nós vamos desenvolver vão ser testados com o grupo. E isso nos dá o quê? Maior credibilidade e uma melhor validação, né? Para ir para o mercado um produto com uma maior credibilidade. Então, eu trago um modelo de negócio para vocês. Como é que surgiu a Ignis? Bom, ela é nova, né? Fez 1 ano agora. Então, a gente, assim, em 2019, incubamos e vimos uma oportunidade que, quando a gente está no meio acadêmico, a gente talvez não enxergue ou não procure. Então, a gente viu que existiam bastante editais que eles estimulavam a inovação. Então, o modelo de negócio da Ignis é tentar captar recursos de editais, que eu vou falar um pouquinho para vocês que nós já conseguimos nesse 1 ano de incubação. Então, é possível inovar e é possível acreditar, se tu tem uma ideia, é possível ir para frente. E com isso a gente consegue mais parceiros investidores, né? E também uma parceria para produção e distribuição, sendo que a gente faz o desenvolvimento dessa ideia, desse produto e os testes iniciais juntamente com a universidade, mas a produção e distribuição seria outras indústrias, né, que tem já o know-how aí, né, na produção e distribuição. E principalmente aí que eu acho que é o que deixa a Ignis mais enriquecida na questão de negócio é poder fazer acordo de cooperação juntamente com a universidade. Hoje nós temos acordo de cooperação e também já licenciado, usufruindo laboratórios de pesquisa, de inovação, metabolismo, nutrição na universidade, e temos acordo ali com o NUPEC, sempre, né, continuamos fazendo pesquisa com o NUPEC, e é importante isso, que óbvio que juntamente com a universidade vai ter participação no negócio e também nos produtos. E isso é importante, né, porque tem essa parte de participação tanto da infraestrutura que nós conseguimos desenvolver os produtos, e com isso também a gente consegue enriquecer, trazer um pouco dessa parte do empreendedorismo para os alunos, né, para os alunos de graduação e pós-graduação, e com isso também tentar estimular mais o empreendedorismo. Esse é o modelo de negócio. E com isso, né, nesse 1 ano aí de trajetória, pensando em produtos, nós já desenvolvemos um produto, né, ele já está pronto para ir no mercado, o professor Márcio ele citou, que é o CalUp. Ele é um produto, né, que é para queda de cálcio no pós-parto recente. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com problemas reais. A hipocalcemia hoje ainda afeta, mesmo com as estratégias que tem no mercado hoje, ainda afeta 50% do rebanho leiteiro de alta produção. Então, o CalUp, nós fizemos os testes iniciais no laboratório e verificamos que ele seria um produto inovador, né, que seria ir para o mercado para tentar sanar esse problema que é a queda do cálcio no pós-parto de vacas. Eu trago aqui para vocês, né, os nossos testes. Ali vocês podem ver a queda do cálcio abaixo ali, aquela linha tracejada é quando a vaca está com seu cálcio normal, tá? E abaixo disso a gente chama de hipocalcemia subclínica, e acima é normocalcêmica, quando os níveis estão normais. Então, as vacas estavam com cálcio abaixo do normal, e quando administramos o nosso produto é via oral, tá? Porque a forma farmacêutica é via oral. Então, a gente pode observar que em apenas 30 minutos os níveis de cálcio eles subiram, tá? E eles conseguiram se manter com apenas o que? Uma aplicação, que é o nosso objetivo, manejo simplificado. Com apenas uma aplicação, o nosso produto, que foi desenvolvido junto com a universidade, pensado estrategicamente, né, planejado, também junto com os doutorandos, né, e um parceiro, como é que a gente poderia auxiliar esses animais que tanto sofrem com esse transtorno, né? E também, não só os animais, o produtor, ele perde, né, em produção de leite,
com a queda do cálcio, pode se desenvolver ainda outros transtornos. Então, a gente vai tentar sanar um problema que é real para as propriedades, que é o nosso Cow-Up. Em breve, né, ele vai, nós ainda estamos em trâmites para liberação dali pela universidade. Em breve eles vai estar no mercado. Ano que vem nós vamos lançar o nosso produto Cow-Up. E falando em editais, né, esse ano passado, que quando a gente conseguiu incubar, nós conseguimos também participar dos editais, que é a forma de recurso, né? Então nós participamos no edital chamado Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, da Fiergs. Nós conseguimos aprovar 3 ideias nossas, né? E com isso, captar recursos para a inovação. Então, a gente conseguiu, em fevereiro deste ano, né, aprovar 3 ideias e trabalhar juntamente com os doutorandos essa ideia de transformar o produto, né, nessa inovação para ir para o mercado. E outra que eu trago aqui para vocês é o BZ Forte, que é que já está registrado, foi uma patente já que foi registrada em 2018 com um grupo no PEC, né? Então, nós vimos o potencial para o mercado desse produto e nós estamos em processo de licenciamento da UFPEL, então a gente vai trazer essa patente para a gente conseguir transferir para o mercado, para ele ser um produto para vender para o mercado. Outro edital que nós participamos também, né? Então, eu disse que tem essas oportunidades que a gente tem que abraçar e participar, foi agora do programa Doutor Empreendedor, né? Eu já ganhava bolsa de pós-doutorado do programa de zootecnia e eu já ia acabar a bolsa, então eu participei do programa Doutor Empreendedor da FAPERGS, que foi o primeiro edital aqui na região sul do Brasil, né? Foi o primeiro edital do Doutor Empreendedor. E então foi muito gratificante, porque nós lançamos uma ideia de um produto e concorremos aí com 81 doutores, 81 doutores, e eu consegui ficar em primeiro lugar aí do programa. E o interessante do programa, né, além de proporcionar que eu continue fazendo a pesquisa e inovação dentro da universidade, que é uma bolsa de pós-doutorado, ele também conseguiu auxiliar no recurso para dar o início ao projeto e também uma bolsa de graduação para um aluno da UFPEL. Então, assim, uma bolsa de inovação tecnológica. Então, assim, tu estimula ainda mais os graduandos à inovação. Aqui eu trago esses dados para vocês. Então, como é que eu cheguei até aqui, né? Muita gente me pergunta, mas, Jô, como é que tu parou na veterinária, né? Como é que tu foi parar num grupo de bovinos, que estuda bovinos? É bem interessante essa parte, assim, como é que foi estimulado já meu empreendedorismo, né? Como eu queria já, foi quando eu trabalhei no McDonald's aqui da cidade de Pelotas, na inauguração. Eu tinha 15 anos quando eu comecei, né, no McDonald's. 15 anos, então eu ainda estava lá no ensino médio, né, quando teve toda a seleção. E eu fiquei 3 anos trabalhando, até os 18. Foi quando eu estava limpando um banheiro no Mac, porque tu aprende todas as áreas, né? Então, eu estava limpando um rejunte de um banheiro e caiu uma ficha, assim, e eu pensei assim, como é que o dono do McDonald's chegou até aqui? Como é que ele consegue gerenciar, né, liderar tanto esses funcionários? Como é que ele chegou? Como é que ele conseguiu comprar o McDonald's? E eu fiquei pensando, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu quero dar mais empregabilidade, conseguir, né, ter o meu negócio, e isso me estimulou muito. Então foi assim, eu posso dizer para vocês que foi limpando um rejunte de banheiro, que eu falei assim, eu quero ser empreendedora, eu quero poder ajudar mais pessoas e com isso ter o meu próprio negócio. Então, nos 18 anos eu comecei a fazer cursos pré-vestibulares, né, e com isso eu queria para a veterinária. A veterinária, ela sempre desde pequena, me estimulou muito. Mas eu queria trabalhar com pets, né? Gato e cachorro.
Então, eu participei de alguns vestibulares para veterinária e não passava, né? Então, assim, eu peguei e comecei, né? Eu falei assim, abri o edital na Universidade Católica, que foi para o primeiro ano do ProUni, e só tinha uma vaga. Então, eu não passava na veterinária, que era 11 por vaga na época, e eu falei, não vou passar na farmácia, que eram em torno de 43 para uma vaga, para ganhar bolsa de 100%. Então, eu passei, consegui, né, a aprovação. Eu fiz a formação em farmácia, mas já pensando também em levar isso para a veterinária. Como não tinha aqui desenvolvimento de produtos na época para a veterinária, acabei indo fazendo mestrado na química, né? E lá na química a gente sintetizou um produto, né? Então eu sempre quis essa parte de síntese e foi muito interessante. Terminei o mestrado e ainda como não tinha área de desenvolvimento de produtos, eu fui para o mercado, trabalhei na drogaria São João e lá fiquei durante 11 meses, né? Mas sempre pensando, falei assim, o que eu queria realmente lá desde o objetivo, desde lá do McDonald's, quando eu tinha 15 anos, era fazer algo diferente, levar alguma coisa para o mercado, inovar e ter negócio, parecia que estava deixando para trás. Foi então, quando eu já ia entrar em férias, eu já estava 11 meses na farmácia, já ia fazer um ano, quando eu fechei a farmácia, eu fechava, e aí ela pegou, era 1h da manhã, fechei, e aí não tinha mais ônibus, né? Então eu tinha que esperar 1h indo o ônibus. E aí eu peguei um mototáxi. E nesse mototáxi, no dia estava chovendo, e chovendo pedra, e eu fiquei toda roxa aquele dia que choveu muita pedra. E eu falei, não, peraí, eu vou voltar e vou ter o meu objetivo de volta. Foi quando eu liguei o computador e procurei ali na Universidade Federal de Pelotas Bioquímica aplicada à biotecnologia e apareceu o e-mail do professor Márcio, né? Então eu mandei um e-mail para ele e prontamente ele me respondeu. E isso, ele me alertou, ele falou assim, Josiane, olha, a gente não trabalha com pets, né? É ruminantes. E eu falei, tem farmácia? Nós testamos os produtos, né? Também vamos desenvolver a receita, estamos fazendo uma nova linha. E eu falei, tem bioquímica? Ele, sim, o nosso grupo trabalha com metabolismo. E eu falei, então eu quero. Eu falei, então é isso que realmente eu quero. E aí ele me deu a oportunidade na época, né? Então, assim, inseri no grupo no PEC e é o que eu digo para vocês, abracem as oportunidades que elas vão surgir. E vocês têm que estar preparados para abraçar isso e fazer o seu negócio. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o professor Márcio. Muito obrigado, Josiane. Acho que a mensagem ficou bastante clara, no sentido que a gente entende como ser inovação, lá quando a Josiane iniciou a sua fala. Depois um pouquinho da trajetória que eu contei, do que nós imaginamos como núcleo, né? Eu e os colegas docentes que atuam diretamente no núcleo entendem como inovação. E agora a gente fez questão de apresentar esses cases, né? Dessa história, que possa servir, como está no slide ali, né? Como uma inspiração. Isso já vem acontecendo, porque inovação não é só ter ideias e largar para o negócio. Eu vou um pouco adiante, né, José? É poder inspirar que novos, sejam lá docentes, por que não, sejam lá estudantes, percebam as oportunidades que tem por trás disso, fazer pesquisa básica, de formar pessoas e de cumprir com a nossa missão de universidade pública, né? E isso já vem acontecendo, né? Nós temos aí, hoje citei mais 4 doutorandos, a Thaís, o Uriel, a Natália, a Adriane, e outros já se pensando, né, se isso pode ser algo interessante para o seu plano de carreira, atuando diretamente como empreendedor ou até colaborando num negócio como esses, que graduandos possam fazer isso e que a gente, na universidade, possa ser o suporte para tudo isso. E a Universidade Federal de Pelotas tem esse olhar, tem tido cada vez mais essa visão, à medida que o tempo passa, de ampliar. Eu não falo do novo PEC apenas, é uma universidade como um todo, de gerar espaços que possam gestar essas ideias e isso possa ir espelhando cada vez mais estudantes, e isso é um ciclo virtuoso, né, que só tende a aumentar e trazer benefícios para a instituição, por que não, para financiar a instituição, porque ela precisa, né,
mas, sobretudo, para cumprir a nossa missão de universidade. Então, eu agradeço novamente a atenção de todos. É um grande prazer a gente poder contar um pouco dessa trajetória. Estamos sempre à disposição para receber contatos e ideias, por que não, que a gente possa juntos desenvolver aqui na universidade e contribuir, talvez muito mais, não como espelho, no sentido de que entendemos que somos um caminho a perseguir, não, mas, como disse a Josiane, um caminho que é possível de ser perseguido, né? E quando eu falei muitas vezes a palavra espelho, talvez muito mais no sentido de ter estruturado essa questão que é jurídica, que é muito mais do que apenas o desenvolvimento parece pouco apenas, né, mas apenas entre aspas, do desenvolvimento da pesquisa em si, e saber que a gente só vai conseguir isso em equipe, porque é impossível, aí falo de novo, até porque eu estou falando, mas a minha opinião é que alguém, por brilhante que seja, possa sozinho desenvolver tudo isso que diz respeito a ter um negócio lucrativo e que entregue para a cadeia produtiva do leite ou do corte soluções realmente efetivas. Tá, José, muito obrigado novamente. Nós vamos voltar a nos encontrar na live, naquele encontro de discussão, em que poderemos então interagir, debater com os participantes da nossa caravana, bem como ouvir, né, os outros palestrantes que estão durante toda a semana apresentando resultados e informações que convergem a isso que foi falado aqui nas nossas linhas de pesquisa. Muito obrigado a todos.